Eles diziam que ela era só mais uma garota cega, indefesa, frágil. Quando se inscreveu no torneio de artes marciais da escola, virou motivo de piada. Ela nem vai ver o soco chegando, diziam entre risos. Mas ninguém ali conhecia sua história. Ninguém imaginava o que ela já havia enfrentado, muito menos o que ela era capaz de fazer quando pisasse naquele tatame. Afinal, existem forças que não precisam de olhos para enxergar a verdade. A manhã estava silenciosa, naquele bairro simples da pequena cidade de Brentwood, na Geórgia. A brisa fresca dançava entre as árvores, enquanto carros passavam lentamente pelas ruas, dando àquela segunda-feira um ar comum. Mas, para Amara Williams, aquele dia não era comum. Era o começo de uma nova vida, um novo colégio, novas vozes, novos julgamentos. Dentro do modesto apartamento, Amara, de 16 anos, amarrava o cadarço do tênis com calma. Os dedos treinados sabiam exatamente o que fazer. Ao lado dela, sua mãe, Darlene, observava com um olhar terno e firme. "Preparada, meu bem?" perguntou com suavidade. Amara não respondeu de imediato. Ajustou os óculos escuros e pegou a bengala branca dobrável ao lado da porta. "Tão preparada quanto... Dá para estar", disse com um leve sorriso. Darlene segurou o queixo da filha com as duas mãos, como costumava fazer desde que ela era pequena. "Seja quem você é e o resto, o mundo que se vire para entender." Amara assentiu. Não precisava enxergar os olhos da mãe para sentir a confiança em sua voz. Aquele era o combustível que a mantinha de pé. No caminho até a escola, o silêncio entre as duas era confortável. Amara ouvia tudo. O som das folhas no chão, o ranger de uma cerca mal ajustada, os passos de um cachorro ansioso arrastando a coleira do dono. Cada som construía o ambiente ao seu redor. Ela não precisava da visão para saber onde estava. Quando chegaram, Darlene segurou o braço da filha com mais força que o necessário, talvez tentando protegê-la do que viria. Mas Amara, como sempre, soltou com delicadeza e deu os próprios passos até a entrada da escola. O prédio era grande, antigo e fervilhava com o barulho típico do primeiro dia de aula. Risadas altas, mochilas batendo em armários, vozes apressadas comentando sobre férias, professores e quem ficou mais bonito. Amara sentia os olhares. "É ela? Aquela ali? É cega?" Nossa, corajosa de vir para uma escola normal. Ela continuou andando. Contou 32 passos até o corredor principal. Um monitor escolar a recebeu com um "Oi, querida", tão exagerado que parecia ensaiado. A conduziu até a sala da diretora. Darlene fez questão de acompanhar a filha até o fim do trajeto. Sentaram-se na frente da diretora Mrs. Ellison, uma mulher magra de cabelos grisalhos bem presos, que usava uma voz artificialmente doce. "Amara, querida, nós estamos muito felizes por tê-la conosco. Temos toda a estrutura para te apoiar aqui, tá bem? Não se preocupem comigo. Eu me viro", respondeu Amara em tom sereno, porém direto. Darlene sorriu discretamente. Sua filha sempre soube se defender com elegância. Depois da conversa inicial, Amara foi levada até sua turma. Ao entrar na sala, o burburinho foi imediato. As cadeiras arrastando, os cochichos, o barulho de celulares sendo desbloqueados. Ela não precisava ver para saber que estava sendo observada como um bicho raro. "Você viu? Como ela vai escrever? Será que tem superpoder?" Ela se sentou calmamente na cadeira ao lado da parede, próxima à porta. Não queria causar, mas infelizmente só existir já era o bastante. Ao fim da primeira aula, um grupo de alunos se aproximou. Na frente, Chelsea Miller, a garota mais popular do colégio, filha de um empresário local, loira, confiante, com uma aura de poder que todos pareciam respeitar ou temer. "Oi, Amara, né? Bem-vinda. Deve ser diferente estudar no escuro, não é?" Disse com aquele tipo de tom que soa gentil, mas escorre veneno. Amara virou o rosto na direção da voz. Não tão diferente quanto viver na escuridão por dentro.
Mas cada um com sua experiência, né? O grupo riu, surpreso. Chelsea forçou um sorriso. Pela primeira vez, alguém respondeu à altura. Mas isso não encerrou a hostilidade, apenas acendeu o estopim. Na hora do almoço, Amara sentou-se sozinha. Não porque preferia, mas porque todas as mesas estavam reservadas por olhares e julgamentos. Darlene havia preparado uma marmita simples. Amara comeu em silêncio, sentindo os olhares pesarem como pedras. Foi ali que ouviu o anúncio no alto-falante. Estão abertas as inscrições para o nosso tradicional Torneio Escolar de Artes Marciais. Qualquer aluno pode se inscrever até sexta-feira. Boa sorte, guerreiros. O coração de Amara bateu forte. Aquilo não era coincidência, era destino. Ela se levantou lentamente, recolheu a marmita e caminhou em direção à secretaria. Na mesa de inscrição, a funcionária hesitou ao vê-la. Você tem certeza? É de artes marciais, perguntou quase rindo. Amara apenas disse, me dá a ficha. Eu sou faixa preta. Meu nome é Amara Williams. Na manhã seguinte, o burburinho pelos corredores do colégio Brentwood High era intenso, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Mas, na verdade, era apenas o efeito de uma novidade que a maioria considerava absurda. A garota cega havia se inscrito no torneio de artes marciais da escola. Isso é sério? Como ela vai lutar? Ela nem vê. Aposto que vai desistir antes da primeira luta. As risadas ecoavam de um canto ao outro. E no centro disso tudo estava ela, Chelsea Miller, filha de empresários, aluna exemplar, bela, confiante e campeã incontestável do torneio nos 2 últimos anos. Seu pai, um ex-lutador e atual treinador de uma academia particular, a preparava desde os 9 anos. Chelsea carregava não apenas o talento, mas a certeza de que estava acima dos demais. No pátio, Chelsea caminhava como quem atravessa uma passarela. Era acompanhada por um grupo de colegas que orbitavam ao redor dela como satélites. Cada palavra que dizia era ouvida com risos, aplausos ou olhares de adoração. Era clara a divisão entre ela e o resto da escola. Ela não suportava ser desafiada. E agora, uma nova aluna, cega, ousava se colocar na disputa. Para Chelsea, aquilo era mais do que uma ofensa. Era uma afronta pessoal. Quando viu Amara sentada sozinha num banco de concreto próximo ao jardim, aproveitou a oportunidade. Aproximou-se com um sorriso carregado de falsa simpatia, seguido por seus fiéis seguidores. Oi, Amara, né? Disse com doçura venenosa. Que coragem a sua! Se inscrever no torneio. Uau! Amara virou o rosto na direção da voz. Firme, sem pressa. Obrigada. Você vai mesmo lutar? Digo, é perigoso. Ainda mais no seu caso, né? Não quero parecer insensível, mas talvez seja melhor deixar isso para quem enxerga. Os outros riram baixinho. Amara, com uma calma que deixava Chelsea ainda mais desconfortável, respondeu. O tatame não exige visão, exige disciplina, e isso eu tenho de sobra. Chelsea arqueou uma sobrancelha, surpresa. Não esperava uma resposta tão direta. Bom, vamos ver. Só espero que esteja pronta, porque eu não pego leve. Sem esperar resposta, ela se virou e saiu, deixando um rastro de risadinhas abafadas para trás. Mas algo nela vacilava, uma fagulha de dúvida que tentava sufocar. Na aula de educação física, o professor Bryant fazia comentários sobre o torneio, e quando mencionou a inscrição de Amara, o tom foi de ironia disfarçada de preocupação. É bom ter coragem, mas o tatame é um lugar sério, e para quem não vê, pode ser perigoso demais. Vários alunos riram, outros apenas ficaram desconfortáveis. Mas Amara, em silêncio, permanecia impassível. Ela escutava tudo, cada palavra, cada entonação. Era assim que lia o mundo, pelo som. Do outro lado da escola, Chelsea aumentava o ritmo de seus treinos. Após o horário de aula no ginásio, ela chutava o saco de pancadas com mais força do que o necessário. O treinador, que a acompanhava há anos, percebeu.
Você tá tensa, comentou ele. Claro que não. Só estou me preparando. Para uma luta ou para uma humilhação? Chelsea o encarou com frieza. Eu não vou perder para alguém que nem vê onde pisa. Talvez ela veja coisas que você não consegue, disse ele antes de virar as costas. No fim da tarde, na casa modesta onde morava, Amara estendia o tatame no chão da sala. Vestia um kimono simples, já gasto pelo tempo. Darlene, sua mãe, a observava sentada no sofá, em silêncio. Sabia que a filha precisava daquele momento sozinha. Amara respirava fundo e começava os movimentos. Seus pés tocavam o chão com firmeza. Os braços seguiam sequências exatas. Era como se ela dançasse com o ar. A cada passo, uma lembrança. A cada giro, a voz do pai ecoando na mente. Sinta, Amara. O corpo fala antes de agir. Aprenda a ouvir com o corpo inteiro. Depois de alguns minutos, Darlene se levantou e se aproximou devagar. Esperou que a filha parasse e então tocou de leve seu ombro. Ele estaria tão orgulhoso, disse com um nó na garganta. Eu ainda ouço a voz dele quando treino, mãe. Ele não foi embora, só mudou de lugar. Darlene a abraçou, apertando com força. Naquele abraço morava o medo, o orgulho e o amor que só uma mãe consegue sentir ao ver a filha desafiar o mundo com coragem. Na escola, a chave do torneio foi colada no mural do ginásio. Amara e Chelsea estavam em lados opostos. Se ambas vencessem suas lutas iniciais, se encontrariam na final. O colégio inteiro percebeu isso, e a expectativa começou a crescer. Chelsea, ao ver o nome de Amara na tabela, pegou uma caneta e rabiscou discretamente logo abaixo. Blind Justice. Foi o suficiente para que alguém tirasse uma foto e espalhasse nos grupos dos alunos. A imagem viralizou entre os estudantes. Mais risos, mais deboche, mas quando Amara ouviu um dos colegas descrevendo a imagem, ela apenas sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, porque ninguém ali sabia o que ela sabia. E quando a hora chegasse, os risos iam acabar. Naquela noite, após mais um dia de risos abafados e provocações mal disfarçadas, Amara estava no quarto, sentada sobre um tapete macio. Estava com o kimono nas mãos, o tecido já um pouco desgastado, com pequenas imperfeições que ela conhecia de cor. Corria os dedos pelas costuras, como quem lê uma história antiga. Era o mesmo kimono que usava desde os 13 anos, quando passou para a faixa preta. A janela aberta deixava entrar a brisa da noite, carregando o cheiro da grama úmida e da terra fria. Ao longe, ouvia o barulho esporádico de um carro passando, um cachorro latindo e o som familiar da respiração da mãe na sala, sentada em sua poltrona, como fazia todos os dias. Amara, chamou Darlene com voz suave. Quer um chá? Daquele de camomila com mel? Adivinhou. Darlene entrou no quarto com uma caneca fumegante. Sentou-se no chão ao lado da filha e ficou em silêncio por alguns segundos, observando o rosto calmo da menina. Esse kimono ainda serve? Perguntou sorrindo. Serve, sim. Ele cresceu comigo. Seu pai ia rir de ouvir isso. Eu escuto ele, mãe. Quando eu treino, parece que ele está do meu lado. Darlene suspirou e passou a mão nos cabelos curtos da filha. E ele está em tudo que você faz. Ele te ensinou mais do que só lutar, Amara. Ele te ensinou a se levantar. Amara deu um pequeno sorriso. Deitou-se de lado sobre o tapete, com o kimono dobrado entre os braços como um travesseiro. Darlene permaneceu ali, sentada, como fazia quando Amara era criança e tinha medo do escuro, mesmo que ela já vivesse no escuro todos os dias. Você lembra do dojo que ele montou na garagem da nossa casa antiga? Perguntou Amara com a voz baixa. Claro, com aqueles tatames vermelhos e o cheiro de madeira envernizada. Às vezes, eu ainda sinto aquele cheiro. Ele dizia que o olfato é a memória dos guerreiros. E dizia também que os verdadeiros olhos de um lutador estão no coração, completou Darlene. O silêncio caiu por um instante.
Lá fora, o vento balançava as árvores e fazia o mundo parecer em movimento, mesmo quando tudo estava parado. Amara se levantou devagar. Caminhou até uma pequena estante ao lado da cama e pegou uma caixa de madeira que ela mesma havia feito com a ajuda do pai. Dentro havia alguns objetos que guardava com carinho. O protetor bucal que usou no primeiro torneio infantil, a faixa branca que ganhou no primeiro dia de treino e um pequeno gravador de voz. Ela apertou o botão e uma voz masculina e firme preencheu o quarto. Amara, posição de base, ombros relaxados, ouça os sons ao redor. O adversário se entrega antes de atacar. Respira errado quando pisa pesado. Sinta o tempo. Você não precisa ver o ataque, você já sabe que ele vem. A voz do pai era como um sussurro de luz no meio da escuridão. Aquilo não era uma lembrança visual, mas uma conexão viva, real, presente. Darlene fechou os olhos. Era difícil ouvir a voz do marido sem se emocionar, mas ela sabia que aquele gravador era sagrado para Amara. Era mais que um objeto. Era um elo com tudo que a garota carregava de mais valioso: disciplina, coragem e amor. Eu treinava com esse áudio quando você saía para trabalhar, disse Amara. Repetia cada comando até acertar os movimentos. Eu ouvia a voz dele e respondia em pensamento como se ele estivesse ali. E ele estava, meu amor. Sempre esteve. Amara se colocou em posição de combate, no centro do quarto. Respirou fundo, os pés firmes, os braços erguidos com suavidade. Começou a executar os movimentos em sequência. A mãe não via um espetáculo visual, mas sentia a intensidade em cada gesto, a fluidez, a memória impressa no corpo da filha. Os golpes eram silenciosos, mas precisos. As passadas tinham a leveza de alguém que conhece o próprio corpo como uma extensão da alma. Ela girava, abaixava, contra-atacava o ar, como se enfrentasse fantasmas que só ela podia ver. Quando terminou, ficou em pé, imóvel, por longos segundos. O coração batia forte, mas os ombros estavam soltos. Era como se, ali naquele momento, ela estivesse pronta. Darlene se levantou e caminhou até a filha. Tocou-lhe o rosto com as duas mãos, orgulhosa. Lembra do que ele dizia toda vez antes de uma competição? Você é mais do que esperam. Mostre a eles. Isso. E você vai mostrar, Amara. Não porque precisa provar algo, mas porque você é isso. Força, disciplina e luz. Amara sorriu, com os olhos marejados. Eu vou lutar, mãe. Não contra Chelsea. Contra o que ela representa. Contra o riso, a pena, o preconceito. Vou lutar por mim, por você, por ele. Darlene a abraçou forte, com o coração explodindo de orgulho. E ali, naquela casa simples, com cheiro de chá e madeira antiga, morava o tipo de força que Chelsea jamais poderia compreender. Aquela noite selava não apenas o passado, mas o que viria, o que já estava escrito, não em fotos ou memórias visuais, mas no corpo, no sangue e nas batidas firmes de um coração que sabia lutar no escuro. A manhã do torneio amanheceu com o céu limpo e o ar mais frio do que o normal. Os alunos chegaram cedo à escola, muitos com uniforme, outros com roupas esportivas, prontos para o evento mais esperado do semestre, o torneio interno de artes marciais de Brentwood High. A quadra de esportes estava transformada. Tapetes novos cobriam o chão, faixas coloridas penduradas nas paredes com frases de motivação, e uma arquibancada lotada de estudantes e pais aguardava pelas lutas. O som dos tambores de abertura ecoava, enquanto o apresentador da escola anunciava os nomes dos primeiros competidores. No vestiário feminino, Amara sentava-se sozinha num canto. Estava com o kimono branco impecável, a faixa preta bem amarrada na cintura. Passava os dedos pelas pontas do tecido como quem ativa uma memória. Respirava fundo, como se escutasse algo que os outros não podiam ouvir. Do lado de fora, no ginásio, Chelsea circulava entre os alunos
com a confiança de quem já sabia que seria ovacionada. Dava autógrafos, tirava fotos com calouros e dizia em voz alta para todos ouvirem: "Espero que não tenham servido café da manhã para todo mundo, porque a luta da Amara vai durar menos que um gole." As gargalhadas foram inevitáveis, mas havia algo diferente no ar, uma tensão nova, um desconforto nos olhares. Aquela confiança exagerada de Chelsea começava a soar forçada demais. Do lado da arquibancada, Darlene observava tudo. Estava sentada sozinha com as mãos unidas no colo. Não sorria, não demonstrava medo, apenas esperava e rezava. Quando o nome de Amara foi anunciado para a primeira luta, um silêncio desconfortável pairou. O adversário dela era um garoto alto, musculoso, experiente, chamado Travis. Ele olhou para o árbitro com um leve levantar de ombros, como se dissesse: "Sério isso?" Amara entrou com passos calmos. A bengala foi deixada ao lado da entrada do tatame. Ela posicionou-se no centro, em guarda, com os pés firmes e a cabeça erguida. "Preparados?" perguntou o árbitro. "Claro", disse Travis, com um sorriso debochado. Amara apenas assentiu. O juiz deu início. Travis avançou rápido, confiante, achando que um movimento brusco bastaria para desestabilizar a garota. Mas antes que pudesse encostar nela, Amara girou o corpo e desviou com precisão, aplicando um contragolpe que o fez recuar. A arquibancada fez "oh" em uníssono. Travis tentou mais uma vez. E outra. Golpes rápidos, força bruta. Mas Amara não se deixava tocar. Usava a respiração dele como guia, os passos como referência, o peso no chão como radar. Em segundos, o que parecia uma luta previsível virou espetáculo. Amara se movia como se tivesse olhos no corpo inteiro, até que, em um golpe limpo, encaixou um chute lateral no torso de Travis, que caiu de joelhos. O juiz se aproximou e ergueu o braço dela. "Vencedora! Amara Williams!" O ginásio explodiu em surpresa. Não foi exatamente um aplauso, mas também não foi silêncio. Foi um som de choque, de respeito em construção. Do alto da arquibancada, Chelsea se inclinou para frente sem acreditar. Por um segundo, perdeu o sorriso. No vestiário, ao voltar, Amara foi surpreendida por uma menina do primeiro ano que se aproximou com timidez. "Amara, você lutou muito bem. Foi incrível." Amara apenas sorriu e agradeceu. Não disse mais nada. Não precisava. Enquanto esperava a próxima chamada, ela se sentou novamente no canto do vestiário, respirando fundo, mãos unidas no colo. Imaginava o som da voz do pai ecoando. "O adversário sempre vem com força, você com controle, e o controle sempre vence." As próximas lutas aconteceram. A arquibancada agora comentava mais baixo. Ninguém mais ria. Os olhos buscavam Amara entre os competidores. E Chelsea, que até então era o centro das atenções, começava a se incomodar. Na segunda luta do dia, Amara enfrentou uma competidora mais leve, ágil, que tentou confundi-la com movimentos rápidos e alternados. Mas Amara ouvia cada passo. Sentia a vibração do chão e logo aplicou um golpe direto ao abdômen da adversária, finalizando o combate. Agora sim, houve aplausos. Darlene, na arquibancada, enxugou discretamente uma lágrima no canto do olho. Era mais do que uma vitória, era uma declaração silenciosa. "Minha filha é tudo aquilo que o mundo não espera, e isso a torna invencível." Quando Amara saiu da quadra após a segunda luta, um dos alunos do time de futebol cruzou o caminho dela no corredor. "Ei, Amara, só queria dizer, foi uma das coisas mais fodas que eu já vi. Você é braba." Amara agradeceu com um sorriso contido, mas por dentro algo se acendia. Ela não estava ali por aplausos, mas sabia o peso de cada gesto, de cada palavra. Na sala da organização do torneio, Chelsea apertava as mãos com força. Ela venceria a semifinal dali a pouco, mas não conseguia parar de pensar naquela menina andando sozinha até o tatame. Não pela coragem,
mas pela postura, pela confiança silenciosa. Era como se a presença de Amara estivesse aos poucos, deslocando o mundo, e ainda nem era a final. O nome de Amara passou a circular pelos corredores como um sussurro respeitoso. Ninguém esperava que ela fosse tão longe no torneio, e muito menos que vencesse 2 lutas seguidas com tamanha precisão. Mas não era só pelas vitórias. Era pelo modo como lutava, com leveza, domínio, uma presença quase hipnotizante. Os que antes riam, agora falavam baixo quando ela passava. A terceira fase do torneio aconteceria em 2 dias. Era a semifinal. 4 competidores restantes, 2 rapazes da equipe de taekwondo da escola, Chelsea e Amara. Na sala de aula o clima era outro. Os colegas já não zombavam, alguns até tentavam puxar conversa. Outros apenas observavam, com aquela expressão de quem não sabe se admira ou se sente desconfortável. Chelsea, por outro lado, tornava-se cada vez mais silenciosa. Pela primeira vez, não tinha controle total da atenção. A coroa invisível que sempre usava parecia ameaçada. Durante o almoço, ela estava sentada com o grupo de sempre. Mas dessa vez, não liderava a conversa. Apenas mexia na comida, observando Amara, que almoçava sozinha como sempre. Só que agora, ninguém mais fazia piada. O respeito estava começando a mudar de lado. "Você vai arrebentar com ela na final, né?" disse uma das garotas do grupo de Chelsea. Chelsea respondeu com um sorriso curto, frio, claro, mas por dentro não havia certeza. Havia incômodo. Naquela tarde, ela foi treinar na academia particular de seu pai. O lugar era moderno, com tatames importados, sacos de pancada reforçados e espelhos por todos os lados. Ela chutava, socava, suava, tentava ignorar os pensamentos. Se estiver com raiva, canaliza. Se estiver com medo, admite logo, disse seu pai, surgindo atrás dela. Chelsea parou o movimento bufando. "Eu não tô com medo, é só que essa garota, ela é estranha, não fala com ninguém, não reage, parece que já sabe o que vai acontecer." "Talvez porque ela saiba", disse ele, cruzando os braços. "Você treina para vencer, ela talvez treine para sobreviver." Chelsea o encarou por um instante irritada. Não queria ouvir aquilo. "Não agora. Eu vou vencer, como sempre. Só cuide para não perder mais do que a luta." Naquela noite, Amara treinava sozinha na sala de casa. Darlene a observava em silêncio. A filha executava movimentos lentos, precisos. Às vezes parava, ajustava a postura, respirava fundo e recomeçava. "Você está treinando como se fosse a final", disse Darlene, sentando-se no sofá. "Não existe treino pequeno, mãe. Tudo conta, tudo ensina." "Tá com medo? De não dar o meu melhor, sim? De perder?" "Não, porque já ganhei." "Ganhou?" "Sim, porque eu não fugi. Porque eu tô aqui. Porque todo mundo achou que eu era só um estorvo. E agora eles me olham como igual." Darlene sorriu emocionada. "Você não é igual, Amara. Você é única." Na manhã da semifinal, o ginásio estava ainda mais cheio. Pais, alunos, professores. O nome de Amara agora era anunciado com respeito. Quando ela entrou, ouviu aplausos. Poucos, mas sinceros. Seu adversário era Paul, um lutador técnico, calado, conhecido pela frieza. Ele não fez piadas, não subestimou, apenas cumprimentou Amara com um leve aceno de cabeça. O combate começou. Dessa vez, a luta foi mais difícil. Paul era rápido, preciso. Seus golpes vinham de ângulos inesperados. Mas Amara não lutava com os olhos. Ela lutava com a escuta, com a pele, com o tempo. Desviava com milímetros de margem, respondia com firmeza, mantinha o equilíbrio. A plateia ficou em silêncio total durante os 3 rounds. Até que, no último segundo, Amara conseguiu desequilibrar o adversário com um contragolpe limpo e rápido. Paul caiu de lado, tentou se levantar, mas o juiz encerrou a luta. Vitória por decisão unânime. O ginásio explodiu em aplausos.
Dessa vez, era impossível ignorar. Amara havia conquistado o direito de estar na final, contra Chelsea. Chelsea assistia de longe, braços cruzados, sem reação. O rosto impassível, mas por dentro, um turbilhão. Ela agora sabia, não seria uma luta fácil, nem uma vitória certa. Na saída do ginásio, um garoto do time de basquete se aproximou de Amara. Ei, Amara, eu só queria dizer que, cara, você é incrível. Nunca vi alguém lutar assim. Obrigada, respondeu ela com sinceridade. Você sente o movimento antes dele acontecer? Eu escuto tudo, cada respiração, cada passo, a raiva, o medo, o cansaço, tudo tem som. Isso é sinistro. Não, isso é arte, disse ela com um leve sorriso. Naquela noite, deitada em sua cama, Amara escutava novamente o gravador com a voz do pai. As instruções, os conselhos, a firmeza. Ela já não precisava daquele áudio para lembrar quem era, mas gostava de ouvir. Era como um ritual, uma conexão. Darlene entrou no quarto com uma caneca de chá. Você sabe que para mim você já venceu, né? Eu sei, mas amanhã eu vou mostrar que eu também posso vencer no tatame. Não por pena, por mérito. Você é a coisa mais forte que eu conheço, Amara. Não, mãe, eu só sou treinada pela vida e por você. Darlene se emocionou. Deu um beijo na testa da filha e apagou a luz. Amanhã seria a final, o confronto que todos esperavam. Mas só uma pessoa ali sabia o que de fato estava em jogo. O sol se despedia da cidade com um laranja suave que atravessava as persianas da pequena sala de estar. Do lado de fora, o vento balançava as árvores com uma calma estranha, como se o mundo tivesse desacelerado por alguns instantes. Era a véspera da grande final. Amara estava sentada no chão do quarto, o kimono dobrado ao seu lado, a faixa preta esticada com cuidado sobre as pernas cruzadas. O silêncio era total. Não havia música, não havia distração, apenas o som do próprio coração. A mãe preparava o jantar, mas seus ouvidos estavam atentos à filha. Darlene sabia que aquela noite não era como as outras. Havia algo sagrado naquele silêncio. Amara respirava fundo, com o rosto voltado para cima, como se tentasse absorver cada partícula do ar. Seus dedos tocavam as bordas da faixa, passando lentamente pelas costuras firmes que ela conhecia tão bem. Cada ponto, cada linha, contava uma história. Era mais do que um símbolo, era a jornada. Levantou-se devagar, andou pelo quarto com os passos leves e decididos. Tocou na estante, na beirada da cama, no puxador da gaveta. Cada movimento parecia ritualístico, uma forma de se reconectar com o espaço, com o corpo, com a memória. Parou diante do gravador. Tocou o botão. A voz do pai preencheu o quarto. Se você estiver com medo, escute. O medo só fala alto quando você para de ouvir quem você é. Você é silêncio. Você é precisão. Você é força sem pressa. Fechou os olhos e sorriu. Depois desligou o gravador. Hoje, pai, eu não preciso mais da sua voz, porque ela já está dentro de mim. Darlene entrou com uma bandeja simples. Arroz, frango grelhado e chá de camomila. Última refeição antes da guerra? Perguntou com um sorriso. Última antes da vitória, respondeu Amara, sentando-se no colchão. A mãe se sentou ao lado. As duas, dividindo o prato como faziam quando o dinheiro era curto. Você tá bem, filha? Tô. Mais do que nunca. Sabe, eu pensei que essa luta fosse só contra a Chelsea, mas não é. Eu sei. É contra tudo que disseram que você não era, contra tudo que tentaram te fazer acreditar. Exato. E amanhã, quando eu subir naquele tatame, não vai ser só por mim. Vai ser por todas as vezes que me ignoraram. Por todas. As vezes que me chamaram de inválida. Por todas as crianças que pensam que não têm valor, porque o mundo não vê valor nelas. Darlene segurou a mão da filha com força. O mundo vai ver você, Amara. Vai ver do único jeito que importa, com respeito.
Depois do jantar, Amara foi até um canto da sala, onde havia uma pequena área de treino improvisada. Estendeu o tapete de borracha, colocou o kimono. Amarrar a faixa era quase uma meditação. Cruzar, puxar, ajustar, respirar. Darlene apagou as luzes da sala, deixando apenas a luz amarelada do abajur acesa. Sentou-se no sofá e ficou observando a filha treinar. Cada movimento de Amara era carregado de significado. Os golpes vinham em silêncio, mas eram potentes. O ar se deslocava com as passadas. Ela chutava, girava, firmava o corpo com uma estabilidade quase sobrenatural. E não havia hesitação, apenas foco. Amanhã, quando o juiz der início, disse Amara, ainda em movimento, eu não vou estar enfrentando a Chelsea. Eu vou estar enfrentando tudo aquilo que me disseram que eu nunca poderia ser. E o que é que você pode ser? Perguntou Darlene, emocionada. Qualquer coisa que eu quiser. Depois do treino, ela foi até o quarto. Tomou banho, prendeu o cabelo, colocou a camiseta que o pai lhe dera anos atrás, com a estampa meio desbotada de um ideograma japonês. Kaizen, melhoria contínua. Deitou-se na cama e puxou o cobertor até o queixo. A mãe entrou em silêncio e sentou-se ao lado da filha. Amanhã eu vou estar lá, na primeira fileira. Não como sua mãe, mas como sua fã número 1. Obrigada por nunca duvidar de mim. Eu duvidei às vezes, confessou Darlene com honestidade. Mas mesmo assim te apoiei, porque você nunca duvidou de você. E isso me ensinou mais do que qualquer coisa. Amara segurou a mão da mãe. Mãe, se acontecer qualquer coisa amanhã, não vai. Você vai vencer. Eu vi nos seus movimentos hoje. Você está pronta. Não pela força, né? Não, pela alma. O silêncio tomou conta do quarto novamente. Mas agora era um silêncio cheio de fé, de coragem, de amor. Amara fechou os olhos. Darlene permaneceu sentada até ouvir a respiração da filha suavizar, mergulhada no sono. Apagou a luz e saiu devagar. Amanhã seria o dia, o momento pelo qual Amara se preparava há anos, ainda que sem saber. O mundo inteiro que a julgou de olhos abertos, finalmente aprenderia a enxergar no escuro. O ginásio estava cheio como nunca antes. As arquibancadas transbordavam de estudantes, professores, pais e até ex-alunos curiosos. O burburinho no ar não era de simples expectativa. Era tensão, dividida entre os que torciam para Chelsea manter seu reinado e os que esperavam algo diferente daquela garota que, até poucos dias atrás, ninguém enxergava. Bandeiras da escola balançavam nos cantos da quadra. O microfone do apresentador ecoava nomes e aplausos. Mas era claro, o ginásio inteiro só esperava por um único confronto. Chelsea Miller contra Amara Williams. Chelsea estava de pé no vestiário, feminino, vestindo seu kimono preto com detalhes dourados, o cabelo preso com perfeição, o olhar duro, focado no espelho. O pai, encostado à porta, observava em silêncio. Ela não é como os outros, disse ele, quebrando o silêncio. Mas você também não é. Eu sei, eu treinei para isso. Eu sou a campeã. Ninguém vai me tirar isso. Só cuidado, para não lutar contra o espelho. Chelsea não respondeu. Amarrava a faixa como quem se preparava para a guerra. Do outro lado, Amara estava sentada no banco de madeira em silêncio. Tocava os próprios joelhos, os dedos entrelaçados. Sua mãe estava ajoelhada diante dela, segurando suas mãos com firmeza. Já deu tudo certo, meu amor. Agora é só mostrar quem você é. Amara se levantou, respirou fundo e pegou o bastão de orientação. Foi até a porta. Um dos monitores a acompanhou até a entrada do ginásio. Quando a anunciaram, um silêncio tomou conta do ambiente. Depois palmas tímidas começaram e cresceram. Era respeito, era admiração, era surpresa, era força. Amara subiu no tatame com passos calmos, parou no centro, retirou o bastão, curvou-se e assumiu a postura de guarda, como se estivesse no dojo de casa.
Chelsea foi anunciada logo depois. Aplausos fortes, gritos. Ela caminhou com firmeza até o tatame, o queixo erguido, os olhos cravados na oponente. Mas ao vê-la ali, serena, firme, inabalável, algo dentro dela oscilou. O árbitro explicou as regras. Luta. Em 3 rounds, 2 minutos cada. Pontuação por acerto limpo, desqualificação em caso de conduta desleal. Lutadoras, cumprimentem-se. Chelsea hesitou, estendeu a mão de forma fria. Amara não respondeu com a mão, apenas curvou o corpo em sinal de respeito. O gongo soou. A luta começou. Chelsea atacou rápido, com um chute frontal. Amara girou o tronco e desviou com precisão, sem sequer recuar. Ouviu o som do pé cortando o ar, sentiu a vibração no chão e se reposicionou com firmeza. Chelsea avançou com socos rápidos. Amara não tentava bloquear. Ela simplesmente não estava onde os golpes caíam. Desviava com o corpo, como se soubesse exatamente o que vinha antes mesmo do movimento acontecer. Os gritos da arquibancada aumentaram. Chelsea começou a perder o controle. Não esperava tanta dificuldade. Começou a atacar com mais força, menos técnica, e foi nesse momento que Amara respondeu. Com um giro rápido, aplicou um contragolpe no abdômen da adversária. Chelsea recuou, respirando fundo. O árbitro separou. Fim do primeiro round. Darlene fechava as mãos no colo, contendo a emoção. Várias pessoas na arquibancada estavam em pé. Os professores se entreolhavam, espantados. Segundo round. Chelsea tentou uma finta para a esquerda e atacou pela direita. Amara escutou. O deslocamento de ar. Com um passo lateral, se esquivou e respondeu com um chute lateral que quase derrubou Chelsea. A plateia gritou. Chelsea se desequilibrou. Caiu de joelhos. O árbitro interrompeu. Amara manteve a guarda. Impassível. Chelsea se levantou, o rosto vermelho de raiva, mais por dentro do que por fora. O árbitro sinalizou. Fim do segundo round. Chelsea voltou para o canto bufando. O pai dela a esperava com um pano úmido. Se continuar atacando com raiva, você vai perder. Eu não posso perder, disse Chelsea, trincando os dentes. Então pare de lutar como quem tem algo a provar e lute como quem tem algo a aprender. Último round. Chelsea respirou fundo. Amara permaneceu imóvel, serena. Dessa vez, a luta começou mais lenta. Chelsea se moveu com mais cautela, mais técnica, mas Amara estava preparada. Cada passo, cada respiração, cada hesitação era um sinal claro. No meio do round, Chelsea tentou um golpe alto. Amara desviou e, com precisão milimétrica, girou e encaixou um golpe de projeção. Chelsea foi ao chão. Silêncio. O árbitro se aproximou. Chelsea tentou se levantar, mas ficou sentada. Olhou para Amara com um misto de frustração e espanto. O árbitro ergueu o braço de Amara. Vitória de Amara Williams! O ginásio explodiu. Gritos, palmas, pessoas de pé. Darlene chorava abertamente na arquibancada. Chelsea ficou em pé. Caminhou até Amara. Por um segundo, hesitou. Depois estendeu a mão, dessa vez com sinceridade. Amara, com calma, apertou a mão da rival. Você lutou bem, disse Chelsea, baixo. Você também, respondeu Amara. Não havia arrogância, nem humilhação. Havia respeito. Amara desceu do tatame sob aplausos que não pediam espetáculo, mas reconheciam grandeza. E naquele momento, sem que fosse preciso uma palavra, ela conquistou o que todos queriam. Respeito por quem ela era, não pelo que enxergava. O ginásio ainda ecoava o som dos aplausos quando Amara deixou o tatame. O barulho era alto, mas para ela, tudo parecia envolto em um silêncio particular. Um silêncio cheio de significado, diferente do que sempre sentira ao andar pelos corredores sendo ignorada ou pelos pátios sendo zombada. Agora, era o tipo de silêncio que antecede o respeito.
Ela caminhava devagar, guiada por um monitor, mas com a postura ereta, o queixo levemente levantado e a serenidade de quem sabia que havia deixado sua marca. O suor escorria pelo rosto, o coração ainda batia acelerado, mas por dentro Amara estava tranquila. Ela tinha feito o que precisava fazer. Darlene correu até ela assim que desceu da área de competição. Não a abraçou de imediato. Parou à frente da filha, segurou-lhe os ombros com força e disse em voz baixa: "Eu vi você. O mundo viu você." Amara sorriu. "Eu também me vi, mãe, como se fosse a primeira vez." Darlene a puxou para um abraço demorado, apertado, carregado de orgulho. As duas ficaram ali, cercadas de olhares, mas por um instante, sozinhas em seu universo de afeto e superação. Enquanto isso, na arquibancada, Chelsea permanecia sentada, com a cabeça baixa. Ao lado dela, o pai apenas colocou a mão em seu ombro. Ela não chorava, não gritava, estava em silêncio. Mas não era o silêncio da derrota. Era o silêncio de quem, pela primeira vez, havia sido forçada a enxergar, além do próprio reflexo. Alguns alunos se aproximaram de Amara. Primeiro, tímidos, depois, mais confiantes. "Foi incrível o que você fez. Eu nunca vi alguém lutar daquele jeito. Você é uma inspiração." Ela ouvia, sorria, agradecia, mas não se envaidecia. Sabia que aquilo era novo e ainda frágil. As palavras vinham cheias de surpresa, como se ainda estivessem tentando entender como uma garota cega podia ser tão precisa, tão confiante, tão vitoriosa. No vestiário, ao tirar o kimono, Amara escutava as outras atletas conversando entre si. E pensar que riram dela quando ela se inscreveu. "Acho que a Chelsea nunca mais vai subestimar ninguém." Ela lutou com mais controle que qualquer um ali. Amara não disse nada. Apenas dobrou sua faixa preta com o mesmo cuidado de sempre e a colocou dentro da mochila. Seus movimentos continuavam metódicos, calmos, quase cerimoniais, como se dissesse sem palavras: "Eu sou a mesma, vocês é que mudaram." No caminho para casa, Darlene dirigia em silêncio. De vez em quando olhava de canto para a filha, como se quisesse dizer algo, mas se continha. Até que, quase chegando ao portão, falou: "Você acha que ele viu?" Amara sabia de quem a mãe falava. "Eu acho que sim. Ele sempre disse que um dia o mundo ia me ver do jeito certo. Acho que hoje foi o começo disso." Chegaram em casa e antes mesmo de entrarem, os vizinhos da frente, que até então mal cumprimentavam, chamaram do outro lado da rua: "Amara, nós assistimos." "Você foi maravilhosa, menina." Ela respondeu com um aceno discreto. Darlene sorriu, surpresa. Era a primeira vez que aqueles vizinhos demonstravam qualquer sinal de interesse. Dentro de casa, Amara foi direto para o quarto. Sentou-se no chão, tirou os tênis e tocou no gravador antigo. Apertou o botão, mas dessa vez não escutou. Ficou apenas segurando o aparelho nas mãos, em silêncio. Era como se não precisasse mais daquelas palavras. A voz do pai já fazia parte dela. Já estava impressa em cada gesto, em cada respiração. Na manhã seguinte, quando chegou à escola, sentiu a diferença no ar. Os cochichos continuavam, mas agora eram de admiração. Os passos ao redor não mais evitavam cruzar com os seus. E as vozes que antes zombavam, agora a chamavam pelo nome. "Bom dia, Amara. Parabéns pela luta de ontem. Que honra estudar com você." No refeitório, uma aluna puxou a cadeira ao lado dela e perguntou se podia se sentar. Amara sorriu e assentiu. Era o começo de algo novo, ainda pequeno, ainda lento, mas real. No final da tarde, Chelsea apareceu no corredor onde Amara esperava o ônibus escolar. Parou diante dela. Por um instante, ninguém falou. Depois, Chelsea quebrou o silêncio. "Eu lutei para vencer. Você lutou por algo maior." Amara virou o rosto na direção da voz. "Eu lutei por mim e por todas as vezes que riram antes de me conhecer." Chelsea baixou os olhos. Parecia menos arrogante, mais humana. "Obrigada por me mostrar que eu ainda tenho muito o que aprender." "Todos temos," respondeu Amara.
As duas se despediram com um aceno. Não eram amigas, nem rivais, mas algo havia sido transformado ali, e nenhuma das duas seria a mesma depois daquela luta. Amara entrou no ônibus, sentou-se ao lado da janela. O motor ronronava baixo, os pneus giravam na estrada. Ela encostou a cabeça no vidro e sentiu o calor do sol atravessando o cabelo. Não precisava ver a paisagem lá fora. Ela sabia exatamente onde estava. E, mais importante, sabia quem era. Os dias seguintes ao torneio passaram como uma brisa estranha e nova pelos corredores do colégio Brentwood High. Para Amara, cada passo que dava ali já não era acompanhado por cochichos cruéis ou risadinhas abafadas. Agora havia olhares, sim, mas de respeito, de reconhecimento, de quem via nela algo além da deficiência. Na entrada da escola, os alunos que antes fingiam não notá-la, passaram a cumprimentá-la com acenos sinceros. Alguns diziam bom dia, outros simplesmente sorriam ao vê-la passar. Nenhum daqueles gestos era forçado. Eram pequenos, quase tímidos, mas carregados de significado. Na sala de aula, os professores que antes se limitavam a tratá-la com cuidado excessivo, passaram a abordá-la com admiração verdadeira. A professora de literatura, por exemplo, mencionou a luta de Amara durante uma discussão sobre coragem. Disse que, às vezes, o maior herói da história é aquele que ninguém esperava. Amara apenas ouviu em silêncio, mas por dentro algo se acalmava. Ela não precisava provar mais nada. Já tinha feito o que muitos nunca ousariam: mostrar sua verdade sem precisar levantar a voz. Em um dos intervalos, enquanto tomava água na cantina, um aluno do último ano, alto, popular, do time de basquete, se aproximou. Ei, Amara, eu queria dizer que você foi incrível naquele torneio. Sério mesmo. Nunca vi ninguém lutar daquele jeito. Ela agradeceu com um aceno de cabeça. Você treina há muito tempo? Desde os 5 anos. Dá para ver seu controle, sua precisão. Você fez todo mundo repensar muita coisa, sabia? Se repensaram, então valeu a pena. Ele riu, coçando a nuca, meio sem jeito. Se um dia quiser treinar com a gente, o pessoal da quadra sempre está por lá depois da aula. Quem sabe, disse ela com um leve sorriso. Aos poucos, os espaços da escola começaram a se abrir de verdade para Amara. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Ela já não era mais vista como a menina cega. Era Amara, faixa preta, atleta, determinada, centrada e, principalmente, inabalável. Durante uma assembleia semanal, a diretora Mrs. Ellison subiu ao palco da quadra com o microfone nas mãos. Olhou para os alunos reunidos e disse: Gostaria de destacar uma aluna que nos ensinou nos últimos dias mais do que muitos livros e aulas conseguiram. Ela nos mostrou que a verdadeira força não está nos olhos nem nos músculos, mas na coragem de ser quem se é, com dignidade. Amara Williams. Por favor, fique de pé. Amara estava sentada na primeira fileira. Quando se levantou, o ginásio veio abaixo em aplausos. Alguns gritaram seu nome, outros bateram palmas com as mãos acima da cabeça. Ela apenas curvou a cabeça em agradecimento. Não fez discurso, não precisava. Chelsea estava lá, sentada entre os colegas, com as mãos entrelaçadas no colo. Quando Amara voltou a se sentar, as duas trocaram um olhar breve. Chelsea sorriu com um gesto contido, mas sincero. Um reconhecimento, uma rendição digna. Ao final da assembleia, alguns alunos se aproximaram com perguntas. Amara, você daria aula pra gente no clube de karatê? Você já pensou em entrar para o time oficial da escola? Você toparia ajudar no projeto de autodefesa das meninas? Ela respondia com calma, sem pressa. Não queria virar símbolo de nada, mas também sabia que, agora, ela era uma referência e que isso trazia responsabilidade. Naquele mesmo dia, quando saiu da escola, encontrou uma menina pequena, de uns 9 anos, parada perto do portão com a mãe. A garotinha se aproximou com timidez, segurando uma bengala parecida com a de Amara.
Você que é a Amara, a lutadora? Sou eu. Eu também sou cega, mas eu queria ser forte igual você. Amara se abaixou, ajoelhou-se diante dela. Você já é forte. Só precisa descobrir do que é feita. A garotinha sorriu e correu de volta para a mãe. Naquela noite, em casa, Darlene preparou uma janta especial. Nada caro, nada extravagante. Apenas arroz, feijão, frango assado e suco de caju, como faziam nos dias mais importantes. Parece que até a diretora te aplaudiu hoje, disse ela, sorrindo. Foi estranho. Eu não esperava isso tudo. Mas foi bom. Sabe o que é melhor? Eles não estão te elogiando por pena. Eles finalmente estão te enxergando. Amara assentiu em silêncio. Ela sabia que a jornada não acabava ali, que a vida voltaria com novos desafios. Mas naquela escola, naquele bairro, naquele pequeno mundo, ela havia transformado realidades. E não com gritos nem com bravatas, mas com disciplina, coragem e silêncio, um silêncio que falava mais alto do que qualquer grito de vitória. O tempo passou. As semanas seguintes ao torneio trouxeram consigo um novo ritmo para Amara. A rotina ainda era a mesma. Acordar cedo, sentir o cheiro do café feito pela mãe, caminhar até a escola com a bengala dobrada na mochila, ouvir os sons da rua com atenção cirúrgica. Mas algo havia mudado. O mundo ao seu redor agora escutava de volta. No clube da escola criaram uma nova oficina, Autodefesa com Sentido. A ideia surgiu dos próprios alunos, e para surpresa de muitos, Amara aceitou o convite para conduzir parte dos treinos. Não se intitulava professora, nem se colocava como mestre, mas ensinava, com paciência, com cuidado, com técnica e, principalmente, com exemplo. A sala, antes vazia, agora era frequentada por meninas que antes se escondiam no fundo das turmas, por garotos tímidos que nunca se imaginariam em uma luta, e até por alunos com deficiências diversas. Eles queriam mais do que aprender a se defender. Queriam se sentir vistos, como Amara havia aprendido a ser. Num sábado à tarde, o pátio da escola foi palco de uma apresentação dos alunos do clube. Os pais foram convidados, professores também. Quando Amara subiu ao tatame com os iniciantes, alguns pensaram que ela faria uma exibição, mas ela apenas caminhou entre os alunos, corrigindo posturas, guiando os movimentos com voz baixa e firme. Darlene, sentada na plateia, enxugava discretamente os olhos. Ao final do evento, a diretora se aproximou. Amara, sua postura, sua presença, isso vai muito além do esporte. Eu só estou retribuindo o que me ensinaram. E agora eu sei que ensinar é uma forma de lutar também. No fim daquela tarde, enquanto guardava os materiais no armário do clube, Chelsea apareceu. Estava sozinha. Usava jeans e camiseta comum. Nada da maquiagem impecável, nem da pose de estrela. Você tem 1 minuto? Perguntou. Amara assentiu. Eu pensei muito sobre aquela luta, sobre como encarei você, sobre como encarei a mim mesma. E eu só queria te agradecer. Por quê? Por me vencer, mas principalmente por não me humilhar. Você podia, mas escolheu me respeitar, e isso me mudou. Amara não respondeu de imediato. Apenas colocou a faixa preta sobre a prateleira e respirou fundo. Sabe, Chelsea, eu não lutei para vencer você. Eu lutei para vencer aquilo que nos separava. Chelsea sorriu. Um sorriso leve, humilde, diferente de qualquer outro que já mostrara. Você conseguiu. Naquela noite em casa, Amara tirou o kimono do varal e o dobrou com cuidado. Sentou-se na varanda com a mãe. As duas tomavam chá, olhando o céu escuro que se estendia acima do bairro. Sabe, mãe, quando eu era pequena, achava que ia passar a vida toda tentando provar que podia fazer tudo o que os outros faziam. E hoje eu entendo que eu não preciso fazer tudo igual. Eu só preciso fazer do meu jeito, com verdade. Darlene tocou sua mão com carinho. E você fez.
Você lutou com o corpo, com a mente e com o coração. E agora, você não é só uma lutadora, você é uma líder. Amara sorriu. No dia seguinte, ao sair de casa, uma garotinha do quarteirão correu até ela. Amara, você vai para a escola? Tô indo sim. Posso ir com você? Pode sim, me dá sua mão. As duas caminharam juntas, a menina contando sobre os desenhos que via na TV, Amara ouvindo com atenção. A bengala tocando o chão ritmadamente, e enquanto seguiam pela calçada, o mundo parecia mais aberto, menos áspero, mais humano, porque a maior luta que Amara venceu não foi contra uma rival no tatame, foi contra a cegueira que vivia nos olhos dos outros. E agora eu quero saber de você que acompanhou até aqui. Você já julgou alguém sem conhecer sua história? Comente aqui embaixo o que você achou da jornada de Amara. E não se esqueça, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar o seu coração. Afinal, todo mundo carrega uma batalha que o mundo ainda não enxerga. E às vezes, é no silêncio que se luta mais forte.